Você quer apoiar o nosso canal e nos ajudar a produzir mais conteúdo para você? É simples. Basta você acessar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com este simples gesto, você estará nos ajudando muito. Minha gente, hoje nós temos um evangelho que ele pode ser compreendido de forma superficial, que é resumir a salvação que Jesus vem fazer em crer nele. Poderia muito bem dizer isso. Eu creio em Jesus e já estou salvo, não é? Já que a fé nos salva, já que a crença em Deus é uma garantia de salvação, e a gente poderia fazer aqui um discurso que não implicasse tanto, que não descesse tanto as escadarias do conceito de crença. E ficaríamos tranquilos, acreditando que crer em Deus é o suficiente. Mas aí a gente precisa entender que crer é um verbo dinâmico que exige de nós comprometimento. Porque eu posso muito bem resumir a fé em Deus em apenas ter uma formulação teológica cristã. Teórica. Eu tenho uma teoria e eu me guio por essa teoria, e essa teoria é tudo aquilo que eu acredito ser importante, ser verdadeiro, e cada um encontra uma forma de crer em Deus. E nós que somos cristãos estamos diante de um texto que nos diz que crer em Deus é importante, é fundamental para que nós sejamos salvos. E o conceito de salvação também é muito amplo, né? Porque nós não podemos pensar somente a salvação como uma realidade que nos será entregue depois da morte. Não. Todo cristão precisa viver em constante estado de salvação. E como é que Deus nos salva? Crendo nele. Tendo nele o referencial que nos guia para encontrar o caminho que nós queremos seguir. Por isso que o conceito de crença, ele é dinâmico, ele é existencial, ele se mistura na vida. Porque crer não significa apenas professar teoricamente uma fé. Crer é você encarnar aquilo que você crê. E no caso do cristianismo, nós só podemos ser cristãos se nós encarnarmos a presença de Jesus, a pessoa de Jesus, que nós encontramos nos sacramentos, que nós encontramos na palavra, que nós encontramos na confissão, na comunhão, que nós encontramos na oração, que nós encontramos na convivência. É um lugar privilegiado da presença real de Jesus, é no outro. Ele disse isso, eu não estou inventando. No final do Evangelho de Mateus, Jesus fala sobre as condições para ser salvo. Visitar quando ele está doente, dar comida quando ele estiver com fome, ser abrigo quando ele estiver descoberto. E os discípulos perguntaram, mas quando foi que nós o vimos com fome? Quando foi que nós o vimos com sede? Quando é que nós o vimos com necessidade de ser abrigado? Aí ele se coloca no lugar do outro e ele diz, toda vez que vocês negaram fazer isto a um menor dos meus irmãos, vocês estão negando a mim. Então veja bem, Jesus se identifica imediatamente, não tem mediação. Onde existir uma pessoa necessitada, seja de saúde espiritual, de saúde física, de alimento espiritual, de alimento material, de abrigo espiritual, de abrigo material, ali Jesus está presente, como está presente aqui na Eucaristia. Mas nós não queremos este comprometimento, isso é demais para nós. Pois é, eu lamento informar que se nós não entendemos ainda isso, nós não cremos. Porque crer não é apenas repetir fórmulas teológicas, não é apenas saber a catequese de cor, é você encarnar a proposta de Jesus. E a proposta de Jesus é que cada um de nós pudéssemos ser, onde estamos, com quem estamos, a sua presença real. Então ele está naquele que ajuda,
ele está naquele que recebe. E nós, por excelência, porque estamos nele configurados, nós somos seres de comunhão. Crer em Deus é levar o seu desejo para o mundo. E é muito interessante porque na primeira leitura fala isso, né? Que nós somos de cabeça dura. Temos dificuldade de entender, mas muito. A gente entende de Deus aquilo que nos convém. Nós estamos muitas vezes adaptados a um cristianismo mastigadinho, fácil de ser engolido, glamourizado muitas vezes, vaidoso. Quantas vezes nós nos percebemos dentro de um cristianismo repleto de vaidade espiritual? Nós somos melhores que os outros, nós somos salvos e os outros não. Quantas vezes você encontra crente, não estou dizendo evangélico não, viu? Porque quando eu cresci, onde eu cresci, toda vez que falava crente, era o povo evangélico. Não, crente é todo aquele que crê. Então, quando você encontra um crente vaidoso, que se sente melhor que os outros, que se sente mais especial que os outros, perdeu tudo do cristianismo. Já se perdeu do cristianismo há muito tempo. E a crença não está movendo o coração para o lugar para onde ele precisa ser movido. Não. Nós não podemos simplificar o cristianismo e transformá-lo numa teoria que não transforma a nossa vida. Precisa transformar a nossa vida. Precisa transformar o nosso coração. A experiência que nós fazemos de Jesus, ela vai se desdobrar em atitudes depois. O que adianta eu vir aqui, comungar, participar lindamente, cantar, ouvir o sermão, ouvir as palavras, sair daqui e ser uma pessoa insuportável por onde eu for? Se eu não sou um ser de comunhão, de que adianta eu participar da Eucaristia, eu ter os meus sacramentos em dia, se no dia a dia eu não diminuo a onda de ódio que está pelo mundo? Eu estou sendo incoerente. Toda vez que eu assumo ser um instrumento do ódio, e é assim que o diabo ganha o seu lugar no mundo, quem legitima o diabo no mundo somos nós. Quando permitimos que as porções diabólicas que são inevitáveis dentro de nós se multipliquem muito mais do que as porções de bondade. Porque todos nós temos as porções de bondade. Ninguém é totalmente ruim e ninguém é totalmente bom. Agora, tudo está criando, recriando e multiplicando. Quando eu opto por ser uma pessoa que legitima a presença do ódio no mundo, naturalmente eu estou deixando de legitimar a presença do bem. Não tem como eu fazer as duas coisas. Em algum momento da sua vida, você conseguiu ser uma pessoa boa e ruim ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo, não. Às vezes você pode ter tido a oportunidade de, em frações de segundo, passar da maldade para a bondade, ou o contrário também. Da bondade você passa numa fração de segundo à maldade. Por quê? Porque tudo na vida é uma escolha. Até quando nós não escolhemos, é escolha. Infelizmente. Quando eu não estou escolhendo, alguém está escolhendo por mim. Quando eu acho que estou no imperativo da minha vontade, alguém está tomando conta dela. E é justamente isso que tem acontecido. O episódio que é tão recente, do Vini Júnior, sofrendo aquela atitude horrorosa, num estádio repleto de pessoas que saíram de casa para se divertirem. Aquelas pessoas saíram de casa porque elas queriam ver futebol. Tem gente que não tem distração melhor que o futebol. E de repente, quem começou? Certamente foi uma pessoa que deu o primeiro grito racista, preconceituoso, maldoso, diabólico.
E aquilo foi ganhando corpo, a ponto de são imagens estarrecedoras. Dá-nos a sensação de que o estádio inteiro está gritando ofensas àquele menino que saiu de casa para jogar o seu futebol. É um exemplo fácil de entender como é que o diabo ganha o poder de agir no mundo. Quando uma pessoa legitima a sua presença e, movido pela maldade, tem atitudes que ferem, que machucam, que traem. E aí isso vai ganhando adeptos, vai gerando conexões. E de repente, por isso que a multidão é tão perigosa. Porque uma multidão, ela pode facilmente se transformar num instrumento de ódio. O contrário também é verdadeiro. De repente faltou no meio daquela multidão alguém que gritasse o diferente, que gritasse um elogio, e que outras pessoas começassem a gritar um elogio àquele menino. Mas não. Infelizmente, naquele momento, o que prevaleceu, o que venceu, foi o ódio, foi o preconceito, foi o racismo. E nada nos empobrece mais como pessoas do que nós nos sentirmos superiores às outras. Inclusive religiosamente, que é justamente o que nos fala aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas creem em Deus, não do mesmo jeito que nós, não com a mesma intensidade que nós, e às vezes já alcançaram resultados muito melhores do que nós. Eu não posso gastar os meus dias, o meu tempo, estando num lugar que não tem nada a ver comigo. Porque essa é a sua lida com o tempo. Esse tempo não vai voltar. O tempo que você está sendo infeliz num determinado lugar, num relacionamento, numa situação, este tempo não volta. Este tempo não volta. Tome a decisão que seja favorável a você e, consequentemente, você favorece as pessoas que estão ao seu redor, porque gente feliz não incomoda outras. Pode observar. As pessoas mais difíceis, aquelas pessoas que estão sempre aborrecidas, sempre chateadas com a própria vida, elas têm dificuldade de ver a alegria e a felicidade das outras. São pessoas pesadas, difíceis. Por quê? Elas não estão felizes na lida com o tempo. A sabedoria na lida com o tempo é fundamental para que nós tenhamos a satisfação de você perceber que você está no lugar certo, fazendo a coisa certa. Nada pode ser superior a essa alegria, minha gente. Deus nos acorda para isso o tempo todo, para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Não é inteligente continuar vivendo, provocando o que me adoece. Porque mais cedo ou mais tarde, os remédios perderão a capacidade de fazer comigo o que as minhas atitudes deveriam fazer. E é claro que depois, o remédio, auxiliado por uma atitude que modifica a vida, ele faz maravilhas em nós.
porque ele não está trabalhando sozinho. E você não está julgando sobre aquele remédio a responsabilidade de lhe curar. Por que eu digo tudo isso, minha gente? Porque nós estamos todos muito adoecidos, fisicamente, psíquica e emocionalmente. Doenças físicas, doenças emocionais, doenças psíquicas, doenças espirituais que também estão ligadas à nossa lida com o tempo. Porque a nossa lida com o tempo, em algum lugar aí, nós estamos negligenciando. Ou porque não temos tempo de cuidar de nós, ou porque estamos nos impondo um trabalho para o qual não fomos feitos, uma vida para a qual nós não fomos feitos. Porque isso é importante demais, a gente saber administrar. Eu preciso fazer a atualização da minha identidade. Eu preciso olhar para mim, para a minha essência, perceber tudo aquilo que me envolve, quais são as minhas escolhas, o que eu tenho feito, e muito honestamente dizer para mim se tudo isso que eu tenho feito tem realmente alguma coisa a ver comigo. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem. Porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca. Ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele. Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder baixar a guarda para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se esses que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Padre Fábio, o medo às vezes é falta de fé. A gente precisa distinguir bem, né? Porque há medos que são positivos, né? O medo é uma reação nossa, é uma reação humana. E não é só nossa, né? Os bichos também têm medo. Que está diretamente associado à proteção. Quando eu sinto que a minha vida está sendo atentada, eu tenho medo. Então eu me resguardo. Não é assim? Se você está exposto a uma situação de risco, a gente precisa ter medo. É natural que a gente tenha medo. É bom que a gente tenha medo. O que a gente não pode é fazer com que o medo seja
que ele seja determinante demais e que a gente pare de viver por causa dele. Todo mundo tem medo. A gente tem medo de ficar sozinho, a gente tem medo de ser abandonado, a gente tem medo de ser traído, a gente tem medo de perder o emprego, a gente tem medo que não vai dar certo. Tudo isso é experiência que passa por nós. Quando a gente começa a administrar também isso, você começa a criar esperança. O único jeito que você tem de minimizar o poder do medo é você alimentar essa esperança que faz a gente ir para frente. Então, se eu tenho medo e se eu vivo numa cidade insegura, eu crio o meu esquema de proteção, mas eu não deixo de viver por causa desse medo. A fé, ela diz muito mais respeito a um jeito de ser, porque a fé é uma atitude, né? Ela não é como é que eu poderia dizer isso? Toda vez que nós falamos de uma pessoa de fé, nós estamos falando de atitudes que aquela pessoa tem que demonstram aquilo que é a fé. A fé é quando você não tem todos os dados claros, escritos. A fé é justamente isso. Eu não tenho todas as informações, eu não tenho certeza absoluta, mas eu confio. Quando eu dava aula na faculdade, eu tratava muito a fé como intuição. O que é a intuição? É quando você olha para uma determinada realidade, né? E você pensa assim, vai dar certo. Aí alguém pergunta para você, mas por que você acha que vai dar certo? Não sei, estou achando que vai dar certo. Isso é uma intuição. A fé, eu acredito que seja uma intuição ainda mais elaborada, sabe por quê? Porque ela é nos dada por Deus. Como é que Deus nos dá a fé? Toda vez que nós acreditamos. Toda vez que nós nos colocamos na vida em atitude de fé, isto aumenta dentro de nós. É aquele otimismo bonito que você percebe na pessoa. Você sabe que a pessoa tem dificuldades, você sabe que a pessoa tem 1000 problemas, ela teria 1001 razões para desistir, mas ela permanece de pé. Por isso que Nossa Senhora, Maria, é colocada como a mulher da fé. Ela tinha 1000 motivos para desanimar. Imagina você estar no Calvário, vendo a crucifixão do seu filho, lembrar de todos os projetos que ele tinha, de tudo aquilo que ele prometia, a instauração do reino, e nada daquilo estava acontecendo, muito pelo contrário, era a plena humilhação que ela estava presenciando, seu filho. Mas ela acreditou, Maria foi a mulher que acreditou, e em muitos momentos da sua vida, ela nos demonstrou o significado da fé. Ela fazia, ela agia, ela não era uma mulher que ficava esperando as coisas acontecerem. Ela teve medo? Claro que ela teve medo, mas a fé foi maior do que os seus medos. Então, neste aspecto, a fé nos ajuda a lidar com os medos. É o cultivo de uma esperança operante, isto é, eu não fico negligenciando, é igual aquela coisa, eu confio na proteção de Deus, então eu ando pela estrada a 180 por hora. Não, isso não é honesto, isso não é justo com a proteção que eu estou pedindo a Deus. Como é que eu vou pedir a Deus que me proteja, se eu não faço a minha parte do milagre? Então aí, todos os que estão comigo dentro do carro vão ter medo mesmo. Aí eu, de maneira imbecil, falo, eu tenho fé em Deus, Deus me protege. Não, isso é uma imbecilidade. Ter fé é você perceber que foi se instalando dentro de você uma atitude de bom senso. A pessoa tem bom senso. Se você quiser reconhecer uma pessoa de fé, basta perceber isso. Ela tem bom senso para fazer a análise das coisas? É uma pessoa equilibrada? É uma pessoa que dá realmente um conselho que está de acordo com a situação? Porque a experiência de fé é tudo isso, minha gente. É atitude, é existencial. A fé é existencial, isso é, ela passa o tempo todo pela nossa existência, por tudo aquilo que é próprio da nossa vida. E quando a gente vive bem esse processo de fé, quando eu deposito a minha confiança nas mãos de Deus, quando eu confio nas mãos de Deus os meus problemas, as minhas dificuldades e faço a minha parte, eu não preciso então ter medo. O medo é quando a gente tem aquela consciência, rezei e pedi a Deus, mas não estudei para fazer a prova. Então eu vou para a prova com medo, não vai com fé. Agora, se eu estudo, se eu faço a minha parte e peço a Deus que aconteça tudo da melhor forma, então eu não tenho medo, mesmo que eu não passe. Ontem eu estava dizendo isso para uma amiga minha, ela estava ansiosamente pedindo uma coisa a Deus, e eu falei para ela assim, cuidado, porque você pode estar pedindo a Deus aquilo que não é vontade dele. Mas como é que eu vou saber, Pai, qual é a vontade dele? Não sei.
coloque nas mãos dele, faça a sua parte. E se não der certo, acolha aquilo que não deu certo como uma vontade dele para a sua vida. Esse é um grande problema, né? Às vezes nós rezamos pedindo a Deus o que a gente quer, mas nem sempre o que a gente quer é o melhor para nós. Se você oferecer comida a uma criança e mostrar para ela que tem bolo de chocolate e tem uma salada de verdes, é claro que ela quer o bolo de chocolate. É muito mais agradável. Agora eu pergunto, o que é melhor para essa criança? O bolo de chocolate ou a salada verde? Se você for escutar o que o seu filho pede, você vai dar o bolo de chocolate. Mas se você for atender de acordo com a necessidade dele, você vai dar a salada verde. E às vezes na nossa vida de oração acontece a mesma coisa. Nós ficamos insistentemente pedindo a Deus o bolo de chocolate, mas Ele sabe que para a nossa vida o melhor é a salada verde. Faça o esforço para tudo acontecer, mas se não der certo, descanse. Não fique amargurado porque não deu certo, não. Porque às vezes Deus está nos privando de muitas coisas. Às vezes Deus está segurando muitas coisas para que não aconteça ali. Justamente por causa disso, não é o melhor para nós. Mas essa tranquilidade a gente precisa ter. Tem uma dúvida que ultimamente venho me questionando. Quando temos um objetivo, uma meta, traçamos planos e ideias para atingir tal objetivo. Mesmo quando passamos por alguma dificuldade, geralmente procuramos meios de tentar solucionar, sair ou passar da melhor maneira por aquele momento. Tudo isso nos leva a uma posição de pedir a Deus que nos ajude na conquista daquele objetivo ou na solução de um determinado problema. Sempre escutamos nas pregações, nos grupos, encontros de jovens, nas letras de canções e na própria palavra de Deus. Deus é Pai, Deus é misericordioso, tão bondoso, que te dá a liberdade de pedir. Pedir em suas orações o que deseja, o que necessita. Pedir e recebereis, está escrito na Bíblia. Coloca tuas mãos em posição de receber para que Deus lhe entregue bênçãos, graças. Mas o que me deixa confuso é que ao mesmo tempo que ouvimos e refletimos tudo isso, também em outros momentos, em canções, palestras e tudo mais, ouvimos que Deus sabe de todas as nossas necessidades, que tem um cuidado tão grande conosco, bem mais que com os lírios do campo, que precisamos deixar Deus guiar e conduzir nossa vida. E muitas vezes queremos ser Deus de nós mesmos. Quando estamos ali lutando por algo, batalhando, pedindo que Deus nos ajude, nessa ou naquela dificuldade, entendemos que para ser assim, ficamos felizes, logo lembramos de agradecer. Mas quando começa a ter pedras no caminho, dificuldades para se atingir aquele objetivo, devemos entender que aquilo não é para ser do jeito que queremos? Ou estamos desistindo diante do primeiro obstáculo? Será que Deus não colocou aquele obstáculo para passarmos e chegarmos mais fortes e confiantes lá no fim? Se desistirmos logo no início, pois pensamos que Deus não quer daquele jeito, não estamos sendo fracos diante de um primeiro obstáculo? Primeira coisa, minha filha, nós temos que entender que a vida humana é o lugar que Deus escolheu para agir. Não há nada de extraordinário nessa ação de Deus aqui neste aspecto. Sabe por quê? Porque tudo pode ser um lugar de revelação. Da mesma maneira como Moisés ficou encantado com aquela sarça ardente, nós precisamos entender que o tempo todo na nossa vida existem algumas sarças também ardendo diante dos nossos olhos. Quais são essas sarças? Os fatos, os acontecimentos, as dificuldades, as alegrias, as tristezas. Como é que nós podemos nos posicionar diante de tudo que a gente... Lembra que a gente falava na semana passada? Que nós temos o eu ideal e o eu real? Que muitas vezes a infelicidade nasce justamente quando nós não conseguimos concretizar no eu real aquilo que nós temos como eu ideal. É assim que Deus age em nós. Nos ajudar a encontrar um equilíbrio para que nós possamos realizar, para que nós possamos viver na nossa vida essa satisfação de ser quem a gente é.
Para isso que a gente pede, para isso que a gente reza, não é verdade? A gente sempre pede a Deus que nos ajude a abrir os caminhos, a gente sempre pede que Ele nos ajude a encontrar a melhor solução. Mas aí vem o conflito, que realmente em muitos textos bíblicos, em muitas canções que nós cantamos, nós dizemos que a gente não precisa pedir, que Deus já sabe tudo. Então fica um conflito. Como é que eu vou pedir se Ele já sabe tudo? É aí que está a beleza da oração. Porque a oração, ela não precisa ser um texto lógico. A oração é o desabafo que nós fazemos diante de Deus. É o desabafo que nós realizamos diante dele, confiando a Ele as nossas realidades. E aí, no meio da oração, a gente acaba dando um palpite para que Deus pudesse fazer do jeito que a gente acha que é melhor. E aí a gente pode parecer que nós somos Deus de nós mesmos, né? Mas tudo depende da maneira como nós entregamos para Ele, Alessandro. Veja bem, entregar as situações para Deus é, antes de qualquer coisa, a gente não abrir mão das responsabilidades que são nossas. Se eu apresento, eu tenho determinado problema, meu Deus, eu preciso passar neste concurso. Aí eu apresento essa situação para Deus. Eu quero passar. E para passar eu preciso estudar. Então eu faço a minha parte. Tenho a minha vontade e tenho o meu empenho ajudando essa vontade a ser concretizada. Mas aí também a gente precisa confiar nas mãos de Deus, porque nós não sabemos se passar neste concurso é o melhor para nós. Não é assim na vida? De vez em quando nós insistimos em pedir para Deus aquilo que nós queremos. Eu quero passar neste concurso e para isso me empenho. Mas nem sempre aquilo que é melhor para mim é aquilo que eu estou desejando. É por isso que é importante que a nossa fé seja sempre histórica, concreta. A fé concreta passa o tempo todo pelo bom senso. Antes de pedir a Deus, eu preciso filtrar o meu pedido. Será que aquilo que eu estou pedindo a Deus fere as regras do bom senso? Esse é um bom discernimento. Antes de pedir a Deus, converse com você mesmo. Quanto mais você... Isso é estado de oração também, viu? A oração não é só uma conversa com Deus. A oração é também uma conversa íntima que você realiza com você. O que é o exame de consciência? Uma conversa que você estabelece com você mesmo. Começa a pensar lá no que você fez de errado, no que poderia ter sido diferente, né? E aí você pede perdão a Deus, mas precisou antes passar pela conversa sua com você. Muito interessante isso. E às vezes nós pedimos a Deus aquilo que a gente ainda não mastigou, aquilo que a gente ainda não refletiu, aquilo que a gente ainda não sabe se verdadeiramente é o melhor passo para a nossa vida. Minha filha, as dificuldades, os obstáculos, você pode até dizer que Deus que colocou. Você pode dizer, os obstáculos da vida fazem parte do processo. Tudo na vida está diretamente ligado a Deus, nós acreditamos assim. Mas os obstáculos são processos naturais da vida, da existência. Nós somos precários, a vida tem precariedades, e os obstáculos fazem parte dessa precariedade. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu não sei inglês. Eu vou abrir, aqui não, porque não é um livro, isso aqui eu vou ouvir. Vamos pegar um livro para ficar melhor. Um casal especial, os pais de Santa Teresinha. Digamos que este livro tenha sido escrito em inglês. Eu pego e descubro que eu não sei ler o livro. Eu preciso do conteúdo do livro, mas eu não tenho a capacidade de ler em inglês. Isso é um obstáculo natural. É Deus que colocou? Não. Processo natural da vida. Quem não estudou inglês não sabe inglês. Se eu quiser mergulhar no conteúdo do livro, eu terei que fazer um curso de inglês. Então está aqui. Eu identifico naquela minha dificuldade, naquele meu obstáculo, uma atitude que pode me ajudar a superar o obstáculo. Não adianta nada eu ficar rezando, pedindo a Deus que me ajude a ler esse livro, se eu não faço o meu estudo do inglês. Não é assim? Então veja bem, a ação de Deus na vida humana sempre vai pedir uma resposta. Deus me abençoa, Deus me deu inteligência, Deus me deu capacidades, mas eu tenho minhas precariedades. Sou preguiçoso muitas vezes,
não tenho ânimo de pegar aquele livro, de ir até o final. Você sabe disso. Eu não estou falando de uma coisa que você não experimenta. Quantas vezes na vida você deixou de experimentar situações maravilhosas porque lhe faltou disposição para elas? Estou com preguiça de acordar cedo, eu não dou conta, fico cansado demais. São os obstáculos, o contexto da vida. Não é assim? Mas aí, a partir do momento que você tem uma meta, você se sente abençoado por Deus, porque a vida é uma bênção. Só de estar aqui, de ter a oportunidade de fazer esse programa, isso para mim já é uma bênção. Eu estou com saúde, eu estou sem nenhuma dor, eu estou com disposição, eu estou feliz. Tudo isso é bênção. Aí eu venho, faço o programa de direção espiritual, me encontro com você. Pode ser que você esteja um pouco desanimado, mas aí assistindo o programa você fica um pouco mais feliz, um pouco mais animado, escuta alguma coisa que eu disse aqui, que de repente lhe motiva, e aquele obstáculo que antes você tinha, parece que foi eliminado, porque alguma coisa mudou dentro de você nessa sua disposição. É assim na vida, Alessandro. O obstáculo, ele sempre vai existir para que nós possamos crescer. Se eu descubro que eu não sei inglês, aceito o obstáculo como um desafio e não como uma pedra de tropeço, eu vou me utilizar daquele obstáculo para poder ir além. Vou partilhar agora a minha vida. Eu sou um rapaz, já um moço, um homem feito, né? Eu vou fazer 40 anos. Eu sou um rapaz que nasceu no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Formiga, uma cidade que eu amo muito. Minhas raízes estão todas lá. Nasci na beira do rio Mata Cavalo, perto do rio Formiga, que é o encontro dos dois rios. Uma região extremamente simples, sem muitas oportunidades. E quais foram os primeiros obstáculos que eu enfrentei na minha vida? Processos são obstáculos naturais de uma pessoa que nasce naquele lugar. Aí eu olho para os meus vizinhos lá, para muita gente que conseguiu superar os obstáculos do contexto, que foram além, que superaram. Não é que deixam de amar o lugar, não. É que sabem partir de um jeito certo. Porque quem sabe partir de um jeito certo, reconhecerá sempre o lugar de onde saiu. Eu não sei o que teria acontecido comigo se eu não tivesse enfrentado os meus desafios, os meus obstáculos. É natural que eu não tivesse estudado, é natural que eu não tivesse descoberto o sabor da literatura, mas desde pequenininho eu era teimoso. A vida era muito contrária a mim. Eu não estou reclamando, não, estou apenas partilhando. Tive muita dificuldade na vida, muita mesmo. Muitas restrições, de todas as que você puder imaginar. Só que, graças a Deus, Deus me deu o dom de sonhar. Me deu uma natureza melancólica, criativa, e me ajudou a sonhar. Só que aí o que eu fiz com o sonho que Deus deixou em mim? Eu quis vencer os obstáculos que eu tinha. Sabe, minha gente, hoje, como padre, esse é o meu principal aprendizado. O que eu quero realizar na vida das pessoas que eu encontro é aquilo que eu sei que Deus realizou na minha. Eu sei a matéria frágil da qual eu sou feito, mas eu não desisto. Isso é o mais bonito na vida, quando nós sabemos que nós temos o direito de não desistir, por mais precário que você seja, por mais precária que seja a matéria humana que está aí no seu coração, que te impede, que te impossibilita. É possível. Eu fico tão feliz e tão comovido quando eu vejo pessoas superando os seus limites. Como aquela história da mulher que eu contei na semana passada, que não tem o dinheiro para comprar os livros, e ela vai todos os dias na livraria e aos poucos ela vai lendo o livro que ela quer. Só que ela precisa vencer o obstáculo de sair de casa, de ir até a livraria, de passar pela vergonha de estar ali todos os dias. É assim. O obstáculo, ele tem que ser um objetivo para a gente vencer, para a gente ir além. E você sabe que eu estou vivendo um tempo da minha vida muito interessante.
Quanto mais eu viajo, quanto mais eu conheço o mundo, quanto mais eu conheço pessoas, quanto mais eu recebo pelo o reconhecimento do próprio trabalho que eu faço hoje como evangelizador, mais saudade eu sinto da minha terra. Eu estou vivendo uma fase da vida que eu estou tendo saudade dos meus antigos, sabe? Saudade das coisas que de repente hoje eu não tenho tanto contato mais. Saudade dos meus amigos de infância, do lugar onde eu nasci, né? Eu acho que isso é o processo bonito da vida, Alessandra. Eu tenho saudade daquele tempo que foi difícil, das minhas lutas, da luta da minha família. Hoje eu fico feliz quando eu encontro os meus sobrinhos, os meus irmãos, percebendo que eles estão melhores, que eles estão se superando. Agradeço por compartilhar este momento de reflexão. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas próprias experiências. Não se esqueça de se inscrever para mais inspiração e convidar outros a fazerem o mesmo.